nós estamos vivendo o emocionalismo. Deus não chamou crente para uma experiência emocional. Isso é produto das músicas, isso é produto de ensino também, isso é produto de leitura. Pessoas sensíveis, emotivas. Deus não nos ensina no Evangelho a emotividade. Uma coisa é emoção, outra coisa é quebrantamento. Carência de reconhecimento é emotividade. Porque quem está quebrantado não precisa receber nenhum tipo de elogio. Por quê? Porque ele sente a aprovação de Deus naquilo que ele faz. Quem está vivendo no Evangelho sem emotividade, irmãos, ele não precisa se preocupar com a ascensão eclesiástica, como diz aqui, querendo ser mestre, isso aqui, a ascensão eclesiástica, porque ele não depende da visão, não depende da interpretação de ninguém, não depende de alguém que veja, não depende de alguém que apoia. Quem está na emotividade necessita disso, mas quem está na presença de Deus, no quebrantamento, ele não precisa disso. Porque ele não depende do reconhecimento, ele não depende da valorização, ele depende da promessa. E se a promessa é de Deus, irmãos, custe o que custar, o que houver, vai se cumprir. Diga amém. Porque ainda há um Deus no céu que comanda todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Querendo ser. Vamos repetir comigo? Querendo ser. Você não foi chamado para querer. Você não foi chamado para querer, meu irmão. Você foi chamado para esperar se tiver promessa. Eu quero ser pastor. Está errado, isso é emotividade. Nós não fomos chamados para querer nada. Nós fomos chamados para esperar. Pergunta a Moisés se ele queria ser o líder do povo. Pergunta a Gideão se ele queria ser o libertador do povo. Pergunta a José se ele queria ser governador do Egito. Não é o querer que age na vida dos obreiros, é a promessa. É a promessa. Tem promessa? Pode dormir descansado, irmão. Faz o teu trabalho para Jesus e você vai ver o que acontece. Glória a Deus. Eu me lembro lá na Brasília Pia, eu tive um sonho. E aí eu fui contei uma irmã que chegava cedo, uma senhora já idosa, chegava cedo lá para orar. E ela gostava muito de mim. Eu chegava, eu estava limpando, ela dizia, meu filho, ela é bem idosa já, partiu para o Senhor já faz tempo. Aí eu disse, irmã Maria, tive um sonho, não entendi o sonho. O que foi que você sonhou? Eu sonhei que eu estava aqui no templo, e eu comecei varrendo aqui os bancos. Daqui a pouco eu sumia e aparecia em cima do púlpito e continuava varrendo. Varrendo o púlpito. E começava a varrer as cadeiras do púlpito, varrer a cadeira. Aí eu fiquei preocupado com isso. Aí ela disse, não, meu filho, não se preocupe não, isso é bênção. E disse olha, você vai ser, morando aqui, com a vassoura na mão, você é o zelador? Com a vassoura na mão, você vai começar varrendo os bancos. Então, você vai ser separado por diaconato. E depois de um tempo, você ainda zelador aqui, você vai varrer o púlpito e a cadeira do púlpito. Você vai ser consagrado a presbítero. Assim mesmo.
Ih, irmã, e é isso mesmo, Zé? Aí passou o tempo. Eu morei 9 anos e 6 meses nessa casa da igreja. E realmente, nessa casa eu fui consagrado diácono. E morando ainda aí, eu fui consagrado presbítero, conforme ela disse. Agora, se você não tiver nenhuma promessa, que eu acho difícil para um obreiro, aí vai entrar a emotividade. Quando eu trabalhava no mercado, tinha uma confraternização no final do ano, e o irmão crente, né, éramos sócios desse mercado, e crente aí marcava um lugar assim para fazer um culto de agradecimento com os funcionários. E lá ele levou as irmãs do ciclo de oração, sanfona, para tocar. E o culto foi ficando animado, foi ficando bom. A irmã começou tocando a sanfona, e a graça de Deus começou a cair. E esse meu amigo, que também era obreiro, né, ele tinha desejo. E por isso ele vivia, chamava as irmãs, ciclo de oração, aquela que gostava de dar uma mensagem. E aí ele tinha chamado as irmãs para receber uma mensagem. E quando começou tocando lá a sanfona, aí a irmã se alegrou assim, aí passou por ele e foi perto de mim. Aí eu disse: assim te diz o Senhor, serás consagrado ao ministério de evangelista. E no dia, para que tu saiba que eu falei, só tu serás consagrado, mais ninguém. Foi a única vez que eu vivi isso. O pastor ia te consagrar, foi logo no início do ministério dele, lá na encruzilhada, só eu na frente, as pernas tremendo assim. Eu fui consagrado evangelista, conforme o que Deus usou através da irmã, né? E o irmão, que estávamos juntos ali naquele dia, aí ele disse assim: eu levo as irmãs para tocar e profetizar, como que diz assim, para mim, e ela vai profetizar para tu. Irmão, não depende de quem quer. Tem muita gente querendo, mas não depende de quem quer. Depende de Deus. E tudo aquilo que nasce da vontade, da emotividade, tende a não ser bem sucedido. Porque a obra de Deus é espiritual. Amém? É espiritual. Glória a Deus. Eli, o sacerdote Eli e os filhos dele não estavam bem. Mas Ana recebeu a bênção lá debaixo do sacerdócio de Eli. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Ele quer a sua fidelidade, ele quer a sua. Não é para criar outro, nem criar outro. É essa ferramenta aqui mesmo que Deus vai abençoar. É aqui que Deus vai te abençoar. É aqui que Deus vai te ajudar. É aqui que o Senhor vai fazer o que Ele disse. É aqui. Não precisa outro evangelho, não precisa outra doutrina, não precisa outra casa, não precisa outro pastor. Você já tem pastor, você já tem presbítero, você já tem diácono, você já tem ministério, você tem ensino, você tem doutrina, tem avivamento, você tem a presença do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está aqui. Alguém pode dizer que o Espírito Santo está em outro lugar, tá bom, mas eu quero dizer que Ele está lá, mas também está aqui. O caminho não é outro, nem outra. O caminho é ficar no lugar que Deus nos colocou. Quantos dizem amém?